Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 9 do Morrendo no Darksiders. Continuamos exatamente onde paramos, nessa cidade incrivelmente belíssima e parecendo amaldiçoada. E nela enfrentamos mais alguns anjos caídos, ou sei lá o que são isso. Até hoje eu não tenho uma descrição para descrever eles. Depois de eliminar meus inimigos, entro nesse cômodo que é simplesmente um prédio caindo aos pedaços. E eu realmente não posso conseguir parar. Esse local é muito legal, muito bonito, muito incrível. Toda essa estética de cidade meio que abandonada, caindo aos pedaços e cheia de aranhas e teias é fantástica. Esse local aqui é muito bonito e muito interessante. É impressionante que em todo santo canto tem aranha, não tem canto nesse jogo, nessa fase em específico que não tem aranha. Essa cidade realmente é lotada delas. Como sempre, mais um puzzle chato que a gente tem que resolver para continuar nosso caminho. E eu realmente não estou comentando muito sobre os puzzles do jogo porque é o mesmo de sempre. São lugares onde eu tenho que girar uma alavanca, puxar um negócio, pular para lá, tirar aqui. Não tem muito o que comentar de verdade sobre essas partes. É tudo mais ou menos a mesma coisa, só um monte de puzzles aleatórios. Então geralmente eu tô pulando para as coisas realmente importantes. Enquanto eu estava fazendo meus caminhos por esses monte de lugares aleatórios, eu fico encontrando algumas dessas aranhas gigantes. Eu simplesmente não consigo matar e só ignoro e continuo. Mas algo interessante que eu não reparei por nada foi que no meu minimapa elas aparecem marcadas. E se eu tivesse reparado nisso, eu teria tentado dar mais atenção para essas aranhas. Mas infelizmente eu não olho o minimapa. E essas aranhas são bem importantes, mas não agora, então podemos só ignorá-las. Eu só estou avisando mesmo que há aranhas gigantes em lugares aleatórios que eu não consigo matar e eu só ignoro tentando passar. Essa parte aqui é sacanagem, velho, porque a quantidade de inimigos apelões que me aparecem de uma vez é maior do que eu tava imaginando. Chega até a ser um pouco cômico, porque até agora a gente tava enfrentando inimigos tranquilamente, tacando um ou outro e tal, mas do nada decidiram colocar uma sala fechada, vindo um inimigo mais difícil um atrás do outro. E chegou até mesmo a aparecer um novo inimigo aleatório. Que bom que eu guardo o meu Devil Trigger para momentos como esse, porque senão, velho, eu tava lascado. Enquanto explorávamos esse lugar, encontramos uma passagem fechada com 4 símbolos de aranhas pequenas e um símbolo de aranha enorme. E eu já comecei a imaginar que eu teria que resolver 1 bilhão de puzzle para abrir esse portão. E com certeza, sem sombra de dúvidas, o boss, a Blood Mother que eu estou a buscar, está atrás daquele portão e eu tenho que passar lá de qualquer jeito. Enquanto estávamos andando por aí sem rumo, encontramos mais uma daquelas estátuas, aquelas estátuas que contêm armas novas pra mim. Eu quero quebrar isso e pegar minha nova arma fodona. Considero isso engraçado, porque o Guerra gratuitamente matou uma aranha que tava lá de bobeira. Conseguimos agora as correntes abissais, e essa arma é bem mais ou menos, mais pra menos que pra mais. Ela é só um gancho do Scorpion do Mortal Kombat. Você usa ele e você pega alguma coisa do inimigo e traz pra tu. Ou você vai até o inimigo, é bem mais ou menos, é mais pra resolver puzzle mesmo essa arma. E se comparar com todas as outras armas secundárias, ela realmente acaba caindo como a pior. Para testar nossa arma, o jogo nos lança essa aranha grande, que é igualzinha às outras aranhas que eu comentei, que eram enormes e eu simplesmente ignorei. E eu sou obrigado a usar as correntes para poder tirar a carapaça dura delas e realmente começar a bater e dar dano. E agora descobrimos o que nós temos que fazer, porque depois de derrotar essa aranha enorme,
uma das marcas de aranha some daquele portão enorme, mostrando que temos que derrotar na realidade 5 aranhas enormes para poder passar. Como eu falei, a corrente não é tão interessante na hora das lutas, mas ela serve mais para servir como gancho para a gente poder passar de um ponto ao outro, podendo se pendurar em alguns locais bem específicos para podermos balançar de um lado para o outro, de um lado para o outro para podermos passar. Enquanto a gente andava por aí tentando descobrir o caminho para sei lá onde, encontramos mais uma daquelas aranhas gigantes. Depois de tirar a carapaça dela, começamos a lutar contra ela e outras aranhas pequenininhas que a gente pode só ignorar porque dane-se, é matar elas com 2 tapas. Matando a aranha grandona, uma das trancas novamente some do portão mágico gigantesco. Agora só faltam 3 aranhas pra gente poder passar. Eba! E agora que eu havia matado as 2 aranhas que ficavam perto do grande portão que eu tinha que passar, eu fiquei pensando o que é que eu precisava fazer para encontrar as outras 3. Já que eu não olhava pro minimapa para ver que tinham 2 grandes símbolos de aranhas no canto. Só fui olhar para esse minimapa e notar que as aranhas estavam marcadas quando eu já estava encontrando a penúltima. Depois de um bom tempo pensando para onde eu tinha que ir para encontrar essa outra aranha, eu lembrei que essas 2 aranhas enormes que a gente encontrou eram as mesmas que eu tinha encontrado durante os puzzles que me levavam até esse portão. Então a única coisa que eu precisava fazer era fazer o caminho inverso e começar a voltar de onde eu vim. E foi exatamente o que eu fiz, e nesse processo eu consegui achar uma das aranhas que eu já havia encontrado antes. Simplesmente achamos a aranha que tanto estava procurando no teto como eu havia deixado ela lá. Então atrai ela para a luta com o Get Over Here do Scorpion do Mortal Kombat e começamos a boss fight, que não é bem uma boss fight, já que não é um inimigo realmente forte. Só é muito bem acompanhada de outros inimigos incrivelmente chatos. Nesse dia eu tava só de saco cheio, então ativei minha fúria espartana e sei lá, cacetei todo mundo na porrada de qualquer jeito mesmo, matei geral, sem pensar 2 vezes, sem piedade, bum, acabou. E agora só faltavam 2 aranhas. Eu voltei lá pro início de onde eu vim. Eu encontrei aquela aranha. E eu achei bem legal que esse jogo meio que me obrigou a voltar pro início do início. E por sinal, foi só nesse momento que eu percebi que tinha uma marcação no minimapa mostrando as aranhas. É, bem tarde pra perceber isso. Encacetei a penúltima aranha na porrada e mais uma parte do portão havia sido aberto, faltando só o grande símbolo no meio. Eu acabei não pensando muito no significado disso, de ter 4 símbolos de aranhas pequenas e um símbolo de aranha grande. E só quando eu matei a penúltima aranha que eu comecei a pensar um pouco nesse símbolo enorme e minhas dúvidas foram rapidamente respondidas. Essa apresentação para boss fight foi bem mais ou menos, e eu até tenho dúvida se eu posso chamar isso de boss fight, de tão ruim que foi a apresentação. Fiquei um bom tempinho nessa boss fight sem entender o que era para fazer até que eu descobri, porque eu sou muito idiota por não ter feito isso desde o início. Afinal, a própria introdução do boss indicava o que era para eu fazer, mas ok, né, ok, a gente ignora que eu não prestei atenção. Mas pelo fato de eu ter demorado muito para entender o que era para fazer com o boss, eu acabei morrendo porque eu já tinha perdido muita vida. Depois de um bom tempinho encacetando esse bicho na porrada da forma certa, finalmente conseguimos finalizá-lo. E não foi uma luta verdadeiramente difícil. Pra falar a verdade, foi relativamente fácil. Ainda mais depois que você descobre o que é que você tem que fazer, né? Aí sim fica fácil. E agora a passagem estava completamente aberta e eu poderia possivelmente encontrar Blood Mother do outro lado. E de início eu pensei que o caminho de volta pra lá ia ser muito fácil, muito tranquilo, era só voltar pelo mesmo caminho que eu vim, né? Só que não, porque na realidade eu havia caído um andar para enfrentar o boss. Então o jogo me obrigou a dar uma puta de uma volta para conseguir chegar de volta naquele portão. Foi interessante algumas partes, porque ele me ensinou e me obrigou a aprender a como usar o gancho misturado com as asas de voo. E eu tive que encarar uma trupe de inimigos que eu não vou mentir que não foi das coisas mais fáceis que eu já fiz na vida. Então finalmente chegamos na porta do boss. Aleluia, pai. Você me honrou com sua presença, cavaleiro. Há muitas histórias sobre você. Você matou 3 dos escolhidos, roubou seus corações. Perturbador.
Foi por isso que você veio até aqui para finalizar o último guardião da torre, para pegar o coração? Samael te contou como nós carregamos seu sangue impuro? Por que seu poder amaldiçoado pulsa em nosso peito? Não é a torre que os escolhidos protegem, cavalheiro. Nosso dever é impedir que Samael retorne a qualquer custo. Você pode me matar e devolver o coração para Samael, mas então enfrentará um poder maior que todos os 4 escolhidos juntos. Eu não vim em busca dos seus conselhos, Aranha, ou suas histórias. Minhas crianças irão dançar com a música dos seus gritos. O que será que rolará? Será que conseguiremos matar essa aranha gigantesca? Será que o Samael irá nos trair? Descubram tudo isso e muito mais no próximo episódio. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 10 do Morrendo no Darksiders. E finalmente, depois de muito andar e muito lutar, encontramos a Rainha das Aranhas. E ela possui dentro de si o coração que viemos buscar. E depois de uma rápida conversa sobre possivelmente Samael nos trair, começamos a nossa luta, porque o Guerra tá pouco se lixando. E esse boss, sendo uma aranha, tem a estranha habilidade de se teleportar. E com essa habilidade ela só tem, infelizmente, 3 ataques. E essa luta eu demorei bastante pra realmente entender como ela funcionava, porque eu ficava pensando que eu não tava dando dano do boss, porque simplesmente ele não tomava por nada. Eu batia, mais um pouco e nada acontecia, feijoada. Eu realmente comecei a pensar que eu tava fazendo algo errado, mas aparentemente na minha primeira e segunda e terceira e quarta e quinta tentativa, a única coisa que eu fiz errado foi realmente morrer. Mas depois que se acostuma com os ataques desse boss, você percebe que ele não é nem um pouco difícil, muito pelo contrário. Para ser o último boss dos 4, ele até que é bem fácil. Não que os outros tenham sido difíceis também, né? Todos os 4 bosses não foram lá aquele nível de dificuldade impossível. No máximo o primeiro dos 4 escolhidos, porque eu ainda tava aprendendo como funcionavam os controles, mas só por isso. Você lembra quando eu falei que esse boss tinha 3 ataques? Então, eu errei, eram só 2. Que no caso era simplesmente se teleportar e cair em cima de mim com tudo, que era facilmente desviável, e se teleportar pra minha frente e me dar uns 2 porradão. Eu não vou mentir que não é difícil desviar deles quando você entende mais ou menos como eles funcionam. Depois de dar esses 2 ataques, ela vai pra algum canto da tela e eu tenho que usar aquele gancho com corrente pra ir até ela rapidamente poder voltar a bater nela. E velho, é tão simples essa luta, é decepcionante, bastante decepcionante. É impressionante que uma aranha não tem nenhum ataque que envolva teia de aranha ou envenenamento. Isso é muita sacanagem. Pô, só um ataque a mais, velho, pelo menos. É de quando a aranha teleporta, velho. E é claro que meu problema não é sobre o fato da aranha teleportar, é sobre o fato dela não ter nenhum ataque além de teleportar. E se os caras não queriam gastar muito dinheiro tentando fazer novos ataques pra ela, estavam sem tempo lá pra postar o jogo, sei lá o que, era só fazer algo mais simples, tipo, ela invocasse mais aranhas pequenas para atrapalhar durante a luta. Pronto, algo simples. Ia dar uma bela mudada na luta e ela não ia ser essa coisa fácil e medíocre. Fiquei um bom tempo encacetando esse boss na porrada e depois de uma quantidade relativamente ok de tentativas, finalmente chegamos nas partes finais. Nesse momento eu pensei que o boss ia finalmente dar um ataque especial novo, algo incrível, algo fodão, mas não, isso não é nada demais. E novamente é um ataque entre muitas aspas que não tem teia de aranha, não tem nada envolvido no fato dela ser uma aranha. São só bolas explosivas. O que diabos isso tem a ver com aranhas, desgraça? E não era nem pra isso ter explodido, é que eu fiz errado mesmo e na realidade era pra ter enganchado no negócio antes de ter explodido. E daí indo pra droga da aranha maldita, miserável, desgraçada, lazarenta. Aranha, morra!
É impressionante como o boss seguinte sempre é o mais fácil. E chega até a ser decepcionante, sabe? Não ter as frases finais do boss, ele só caiu duro e morreu e peguei o coração. Nem vi o coração antes dele realmente ser pego. E algo que eu achei bem estranho foi que logo nessa salinha tinha já direto a saída lá pra todo aquele caminho longo que a gente fez até chegar aqui na área das aranhas. No meio do caminho tinha até o deserto lá dos vermes. E eu achei isso bem esquisito, porque significava que simplesmente o covil da aranha, o espaço onde a rainha ficava, estava exatamente do lado de onde chegamos. Isso é muito estranho, porque se é assim, por que a aranha só não fez a gente ir direto nela de uma vez? Afinal a gente tava do lado da casa dela. Mas não, ela nos colocou da outra ponta. Ah, mas talvez seja porque ela tava com medo da gente. Bom, se fosse isso, era mais fácil só ter mandado as aranhas dela nos tacarem no abismo mesmo, em vez de nos prenderem. Mas ok, né? Não vou ficar julgando aqui. E a volta foi uma caminhada dos infernos, que nem aí eu tive que ir pedalando, não, cavalgando no cavalo o caminho todo. E isso era nos momentos bons, porque tinha vários momentos onde não daria pra ir no cavalo e eu tinha que ir andando mesmo, que era ainda mais chato. Isso foi muito ruim. E no meio do caminho de volta eu até que fiquei surpreso, porque eu encontrei um daqueles gigantes inimigos que estavam no castelo da Tiamoth, aquele primeiro boss que a gente enfrentou. Eu fiquei até que feliz de ter finalmente encontrado uma alma viva no caminho de volta, porque era só nada que tinha. E eu podia só ignorar o boss e continuar minha viagem, mas eu decidi enfrentá-lo porque sim, afinal botaram um boss no caminho e eu vou matar esse bicho. O engraçado é que aqui é uma área grande, então dá pra realmente subir no cavalo, e o cavalo obviamente com a espada dá mais dano do que eu parado. Só que o problema é que dirigir esse cavalo não é das coisas mais fáceis, então eu não conseguia dar espadada direito e eu desisti do cavalo rapidinho. Aí depois de matar os servozinhos do gigante, eu mirei nas verrugas dele e meti o cacete no corpo original, que é assim que tem que ser feito pra aí sim eu poder dar dano no bicho. Só que logo em seguida acontece um enorme bug pra mim, que depois de meter o tapa na verruga dele, ele simplesmente fica com as verrugas vermelhas por um curto período de tempo, num tipo de rage mode. Que o problema é que esse bicho maldito bugou de alguma forma e não saía do rage mode. Eu acredito que esse bug tenha acontecido porque eu levei ele muito longe para a área de spawn dele. Geralmente quando eu faço isso com os inimigos, eles acabam começando a só ignorar eu e voltar para a área de spawn. E isso aconteceu no pior momento possível, porque ele tava no rage mode e ele depois disso não voltou, ele continuou no rage mode. Depois de um bom tempo tentando esperar ele voltar ao normal e não indo, eu simplesmente decidi só ir embora da luta e abandonar geral. Finalmente voltamos para o Samael, aleluia, a caminhada foi longa e chata, velho, o inferno. Eu estava começando a me preocupar que você não sobreviveria para o fim dessa sua barganha. Passe para mim. Você mentiu para mim sobre os escolhidos. Eles nunca protegeram a torre. O que isso importa? Nosso acordo não foi por história antiga. Eu lhe prometi a torre e você a terá. Você se diverte negando o que é meu por direito? Com meus poderes restaurados, eu sou como um deus. Poderia triturar seus ossos antes que você respirasse. Eu poderia, mas eu também tenho um código pelo qual faço negócios. Além do mais, digo o que quiser sobre equilíbrio e suas leis ridículas. E eu reconheço uma busca por vingança quando vejo uma. E vingança eu respeito. E quanto aos detalhes de minha renúncia, bem... eu não aprovava a companhia que meu mestre tinha. Por que você desafiou o Destruidor, Samael? Veja sua jornada até o fim, cavalheiro. Você entenderá em breve. Você vai confiar nele? Quem sabe nos 9 infernos onde este portal nos levará?
Nos encontraremos de novo. Tenho nada a dizer além de putz grila, velho. Esse momento foi tenso. Realmente não sabíamos se o Samael ia nos ajudar ou se ele ia trair a gente e íamos ter uma puta boss fight contra esse demonião. Mas no final o Samael se mostrou o GOAT e realmente cumpriu com a parte dele, nos levando aparentemente até a torre. Através desse portal que lembra bastante o portal de minhoca do Volgrin, só que nesse caso é vermelho. Quando passamos pelo portal, realmente descobrimos que ele cumpriu com a parte dele e estamos na Torre Negra. Depois de andar por mais alguns corredores, encontramos mais alguém para ter um diálogo foda. Asriel, céus me ajudem, o sétimo selo não foi quebrado. O que você tem a temer de mim, anjo da morte? Se você não pretende me matar, então talvez você irá me ajudar? Meu filho, cada um com seus problemas. Me escute, o portal deve ser fechado, a torre deve ser afastada do poço. É através do poço que o destruidor extrai seu poder. O poço das almas? Milhares de almas, sim, escravizadas, corrompidas, uma energia corrupta para abastecer o exército do destruidor. Você é o regente do submundo, vigilante do poço. Nenhuma única alma volta para este mundo sem você saber. A não ser, guardião, que você abriu a passagem? O destruidor enviou o mais poderoso de seus escolhidos contra mim. Não consegui fazer melhor do que você, cavalheiro, contra Estraga. Estraga prazeres. Vai me levar até ele? Você tem a minha palavra. Então fale o que eu tenho que fazer, anjo da morte. Nossa, velho, agora vai se iniciar uma parte super longa dentro dessa torre, onde eu vou vasculhar cada cantinho dela e fazer 1 bilhão de puzzles. É muito doido que eu tenho que fazer, velho. Vou te lascar, anjo da morte. Mas resumindo, ele diz que eu tenho que conseguir enfraquecer essas 3 estátuas em volta dele. Para isso temos que procurar simplesmente a fonte da energia delas. Mas só faremos isso no próximo episódio, onde finalmente teremos respostas para muitas de nossas perguntas. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 11 do Morrendo no Darksiders. E depois de todo aquele longo e horrível processo do episódio passado, conseguimos fazer com que uma das 3 estátuas que estava prendendo o anjo da morte fosse quebrada. E agora precisamos ir atrás de mais 2, velho, 2. Eu não sei como eu sobrevivo a isso, mas eu vou me esforçar. E graças à destruição de uma das estátuas, por algum motivo que eu não entendo porquê, abriu mais caminhos para explorar. Depois de andar um pouco, finalmente encontrei o caminho que eu tinha que fazer. E no caso, eu tinha que pegar um elevador e subir alguns andares. E obviamente no meio do caminho apareceram uns inimigos. Mas já fazia um bom tempo que eu havia descobrido a incrível arte de usar o socão para baixo para simplesmente atordoar todos os inimigos ao meu redor e ficar spamando esse ataque até todo mundo morrer. É impressionante que essa estratégia é super efetiva e muito útil. Ainda mais quando você acerta o momento certo de bater no chão e você pode dar o máximo do soco. Chegando na sala seguinte, eu fiquei bem confuso sobre o que exatamente era para eu fazer e qual caminho tomar, mas eu fiz alguma coisa lá que aparentemente deu certo e funcionou e eu pude continuar avançando. Daqui em diante, boa parte dos caminhos e locais são a mesma coisa. Apesar do design ser todo maneiro, o puzzle, principalmente dessa área, é quase igual aos outros que eu pego para destruir as outras estátuas, com algumas pequenas variações para não poderem dizer que é literalmente a mesma coisa. E apesar de eu gostar do mapa do jogo, achar ele super complexo, irado, bonito e interessante, e as lutas também muito legais,
eu comecei a perceber que o jogo estava ficando bem repetitivo. E eu sei que é um hack and slash, eu entendo que não é pra ser tão complexo assim a vida, mas simplesmente ele não estava apresentando muitos inimigos novos, ou armas novas que não tem um envolvimento direto com puzzles. E os puzzles desse jogo é um mais difícil e chato do que o outro, e simplesmente perde um pouco da graça e da diversão de fazê-los. Já que pra mim os puzzles são só uma forma chata de ir de uma ponta a outra pra enfrentar mais inimigo, que é a parte legal do jogo, porque a diferença de armas e situações dá pra fazer combos infinitos e muito divertidos, só basta ter criatividade pra isso. E também não é muito difícil fazer os combos infinitos desse jogo, mas algo que eu comecei a perceber é que não tava mais aparecendo inimigos diferentes e interessantes daqui pra frente, só ficava realmente reaparecendo aleatoriamente os mesmos inimigos de sempre que eu já enfrentei várias e várias vezes. E isso começou a fazer perder um pouco da graça, apesar de eu ainda estar bem entretido no jogo por causa da sua história e dinâmica. Mas eu não sei exatamente, mas eu tava sentindo que faltava algo, que eu tava esperando alguma coisa mais interessante ou diferente, algo que saísse um pouco dessa mesmice, mas talvez eu estivesse esperando algo que não fosse um hack and slash nesse caso. Cheguei nessa sala e meu sangue já começou a gelar um pouco, porque não parecia ser um puzzle fácil, e eu já imaginei que eu ia ter altas dores de cabeça para passar desse inferno. E eu não tive tantos problemas para fazer o puzzle, que era bem simples na ida, mas minha preocupação não era essa. Minha preocupação era possivelmente na volta que eu teria que fazer para cá, que isso sim provavelmente seria horrível e doloroso. Mas eu vou deixar para falar melhor depois. Cheguei na sala da boss fight, que seria praticamente a mesma coisa. Eu fiquei um pouco feliz por não ter demorado tanto que nem da última vez, mas eu percebi que não daria pra ser a mesma coisa, já que os portais que ficavam no chão estavam selados, mas rapidamente eu já imaginei o que precisaria fazer. Afinal, esse inimigo robô grandão só tem 2 ataques, e um deles é justamente batendo pra baixo, então era óbvio que eu teria que fazer ele bater nesse chão pra ele quebrar a passagem, e assim eu poder realmente abrir um portal que me pudesse fazer chegar na cabeça dele. E dito e feito, o meu plano estava certo e eu sou incrível, fodão e demais. Derrotar esse boss não é difícil, ainda mais porque a gente tem que enfrentar ele 3 vezes e a única coisa que muda é realmente a forma de fazer o portal, mas é bem chatinho ter que ficar lutando contra esse maldito, já que todos os 3 são literalmente a mesma coisa. Eu acho que eles poderiam ter modificado um pouco isso pra eles serem minimamente diferentes. Pô, velho, o bicho tem literalmente só 2 ataques, todas as 3 versões é o mesmo 2 ataques. E o final também é exatamente igual. A gente dá um soco nele, ele cai no chão, a gente pega a bolinha dele, a gente taca nele e ele explode. E agora novamente a gente teria que levar esse raio lá pra PQP e voltar tudo carregando esse raio junto com a gente. E não, isso não foi divertido, e não, isso não foi fácil. E depois de descer o elevador, eu meio que fui apresentado a uma nova mecânica envolvendo esses raios, que era fazer eles se ricochetearem. E para isso eu teria que usar espelhos específicos colocados em posições específicas. E esse primeiro não foi difícil, muito pelo contrário, ele foi bem fácil e só servia realmente para mostrar como essa ideia dos espelhos funcionava. E a parte ruim é que os espelhos ficavam só por um tempo limitado, eles não ficavam permanentemente no lugar que eu mudava eles. E sim, isso foi uma dor de cabeça. Eu voltei para aquela sala dos elevadores que eu falei que estavam me dando um frio na barriga por causa da dificuldade de fazer o puzzle possivelmente. E como eu imaginei, eu quase quebrei minha cabeça aqui, porque simplesmente também tinha os espelhos, só que eles ficavam embaixo dos elevadores. E eu tinha que ficar subindo e descendo os elevadores até conseguir encontrar a posição perfeita para simplesmente fazer o raio ricochetear em tudo, passar pelos portais e aí sim chegar na outra parte da sala. E eu só tinha como fazer 2 portais para tudo isso. E não foi fácil, eu quebrei muito a minha cabeça e simplesmente eu consegui meio que na sorte, já que eu não tava entendendo direito o que eu tinha que fazer. Mas eu acabei coincidentemente acertando depois de um bom tempo. Meu Deus, eu fiz uma mais pura cagada, não tava no meu plano fazer exatamente isso. Minha ideia era diferente, eu tava pensando em outras coisas. Mas que bom que eu sou burro e eu consegui fazer.
Pra vocês verem que eu não tava brincando, eu realmente fazia a mínima ideia do que eu tava tentando fazer. Eu ainda tava tentando fazer algo errado e só acertei por cagada mesmo. De qualquer jeito, voltamos pra mais uma sala e foi mais uma tortura passar por aqui, vá te lascar. Mas pelo menos eu não quebrei tanto a minha cabeça quanto foi no outro. Aqui era um pouco mais simples de pensar na resposta, só era um pouco mais difícil, já que tava cheio de buraco no chão e eu tinha que esperar a ponte aparecer pra eu passar. Finalmente, depois de tudo isso, voltamos pra sala do Anjo da Morte com o raio. E agora faltava a parte mais fácil, né? Não, porque o tempo que eu passei aqui tentando descobrir o que eu tinha que fazer realmente foi triste e bem idiota na realidade. Já que tinha um portal que eu precisava liberar pra poder fazer simplesmente o raio chegar onde deveria. Só que esse portal tava bloqueado com aquelas pedras vermelhas que eu precisava de uma bomba específica pra explodir. Só que o problema é que eu não sabia onde tava essa tal bomba. Eu não encontrei ela em lugar nenhum. Eu fiquei muito tempo andando por um lado e por outro, tentando saber o que eu precisava fazer agora, já que a resposta tava na minha cara, só que eu não conseguia encontrar realmente a solução pra resolver. E eu demorei muito e tive até mesmo que parar pra assistir um vídeo no YouTube de um cara que zerou esse jogo numa série. Tudo isso só pra encontrar a resposta de um simples e mísero problema. E já é a segunda vez que eu paro pra assistir um vídeo no YouTube com a resposta. Vocês veem que eu simplesmente já tava ficando saco cheio desse jogo. E não vai acabar não, ainda vai ter uma terceira vez que eu vou ir pro YouTube só pra encontrar a resposta do meu problema. E sempre é uma resposta idiota, velho, impressionante. A resposta era a coisa mais idiota do mundo, porque a bomba tava do lado da porta que eu vim. Eu não sei como eu não vi essa bomba, mas eu também entendo que eu não vi essa bomba, porque olha só, ela tá tão no canto, tão invisível, que é difícil ver. Eu gastei nem sei quanto tempo pra simplesmente conseguir encontrar o vídeo e ver que simplesmente o cara pegou a bomba que tava do lado. Não, e é engraçado que até o cara do vídeo que eu vi, ele demorou um pouquinho pra achar, porque essa desgraça estava escondida. Vá se lascar, jogo, vá te lascar. Resolvendo esse problema, finalmente a segunda estátua agora tinha o raiozinho que precisava pro Anjo da Morte poder destruir. Continuamos nosso diálogo. O universo está gripado, cavalheiro. O conselho se recusa a admitir, mas aqueles que enxergam, nós vemos. Nós tínhamos que fazer alguma coisa. Um ataque aberto no reino das trevas violaria o tratado. O que você está propondo é loucura. Azrael, o mal escurece todos os cantos da criação e o céu espera. O conselho atou nossas mãos. Questioná-los é questionar o Criador. Você acha que sabe melhor? Sim, velho amigo. Eu sei. Quando os selos estiverem quebrados, o inferno enviará seus escolhidos para declarar direitos de batalha. Seus líderes serão reunidos em um só lugar e lá nós serviremos a cabeça da besta. A guarda infernal está preparada. Quebrando os selos irá estourar a guerra final. O reino dos homens ainda não é forte o suficiente. A terra será destruída. Não haverá guerra, Azrael. Vamos esmagar a escuridão antes que se inicie. O pacto é um acordo sagrado. Mesmo na vitória, nós iremos enfrentar a fúria do conselho. Eles chegarão para encontrar os seus intactos e vai ser nossa palavra, a palavra do céu contra o príncipe da mentira. Agora você entende? Os selos serão reforjados, todos irão acreditar que as legiões do inferno invadiram e que liberou a justiça pelas nossas próprias mãos. Pela glória da luz, você fará isso? Oh, Azrael, seu velho idiota. Nós quebramos todos, menos um. Abaddon ordenou que o selo final não fosse quebrado. Você tem certeza? Sem dúvidas, nós não nos atrevemos a envolver os cavalheiros. Nós nunca imaginávamos que nós iríamos até que era tarde demais. Ainda eu terei que pagar o preço pela sua traição.
Traição, guerra, você vai estripar todos os envolvidos e fazê-los pagar, começando por este. Idiota, você nega a vontade do conselho? Você ouviu a confissão do anjo. Meus serviços para com o conselho está acabado. Nós fizemos você nos pertence. Nós não terminamos até que você encontre o destruidor e acabe com ele. Equilíbrio, se lembra? Levante, Azrael viverá até que continue a ser útil. Depois disso, você irá fazer o seu dever. E com isso temos boa parte da história explicando como que simplesmente os selos foram quebrados, mas ao mesmo tempo estavam inteiros. Mas ainda não temos a resposta de tudo, porque pelo que entendemos, eles não destruíram o sétimo selo justamente para não invocar os cavaleiros. Mas o Guerra está aqui e isso tem um motivo, mas só descobriremos no próximo episódio, onde finalmente libertaremos Azrael. Aleluia, eu não queria mais continuar aqui. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 12 de Morrendo no Darksiders, e finalmente tivemos a revelação de por que tudo isso estava acontecendo. Azrael junto com Abaddon criaram um plano para destruir 6 dos 7 selos, assim iniciando mais ou menos a guerra contra o inferno. Mas infelizmente isso não respondia todas as nossas perguntas, que ainda tínhamos várias, mas vão ser respondidas ainda. E no último episódio também finalmente destruímos a segunda das 3 estátuas para libertar Azrael. E sim, é impressionante, a torre é muito longa, são 3 episódios, um para destruir cada uma das estátuas. Mas nesse episódio eu pretendo resumir um pouco mais o inferno que foi conseguir isso. Principalmente porque, se comparar o primeiro e o segundo, o terceiro caminho para destruir a terceira estátua não é tão difícil assim, porque o segundo tinha puzzles que, pelo amor, aquilo ali era insano. Algo que eu provavelmente ainda não comentei é que eu criei uma estratégia muito idiota para derrotar vários inimigos ao mesmo tempo. Simplesmente, se eu usar o socão para baixo carregado no máximo, que não é difícil acertar o timing, eu mando todos os inimigos voando, e os inimigos de tamanho médio, um pouco mais fortes, eu acabo deixando eles atordoados. E isso simplesmente é muito apelão, já que eu posso só ficar spamando o botão e ninguém vai conseguir me acertar, e eu vou ficar dando dano infinito nos meus inimigos. Até uma hora onde todos eles morrem. É simplesmente muito idiota simplesmente eu ter a possibilidade de fazer isso sem parar. Mas funciona, isso que importa. Pelo amor, eu já tô há muito tempo morrendo nesse jogo. Depois de um tempinho andando por um lado e por outro, eu cheguei nessa área onde fiquei preso e tive que enfrentar umas batalhas bem mais ou menos. E por incrível que pareça, apareceu até mesmo um inimigo que a gente não via há muito tempo, que era um inimigozinho bem random, grandinho, tamanho médio, e simplesmente pode acabar me envenenando e tirando a minha vida aos poucos. Mas por incrível que pareça, ele é bem fácil de se enfrentar, afinal ele também fica atordoado pelo socão pra baixo. Mas durante a luta apareceu um novo inimigo de verdade, mas ele não era tão novo assim, porque ele também era uma variação de um inimigo antigo, só que antes ele era azul, só que agora ele é dourado. E dessa vez ele também é acompanhado de um escudo e tem seus 3 ataques diferentes. Então acho que sim, podemos considerar ele como um inimigo praticamente novo mesmo. Mas obviamente o pai é muito foda. E apesar de ter tido uma mortezinha bem pequenininha que a gente pode simplesmente ignorar, eu também acabei ganhando sem tantas dificuldades assim. Mas acho que o jogo gostou de reviver aquele inimigo antigo e esse inimigo novo, porque ele reviveu mais uma vez. Simplesmente chegou a ser até engraçado, de novo o mesmo inimigo, eu só passei por 2 salas e eles voltaram. Mas eu já não era qualquer um nesse jogo, e minhas habilidades já estavam boas o bastante pra ganhar de boa parte dos inimigos sem chorar na cama depois. E eu acho isso muito legal, que realmente você vai melhorando com o tempo e começa a simplesmente juntar todas as habilidades que você tem pra meter uns combos muito loucos. Já que esse jogo não tem um limite aparente de combo, eu tenho certeza que se eu tivesse procurado mais e tentado mais, eu teria encontrado uns combos
inimigos muito infinitos. Mas infelizmente nenhum inimigo sobrevive tempo bastante para eu dar um combo verdadeiramente infinito e potente nele. E se ele ficar vivo, ele me dá um contra-ataque na hora que eu vou meter um combo que tentando ser infinito. E depois de matar todos aqueles inimigos, eu cheguei nessa sala, que simplesmente é uma parte que não é difícil, mas eu acabei demorando um pouco mais do que eu gostaria. Mas teve algo que foi interessante, é que foi a primeira vez que eu vi simplesmente o portal sendo usado para drenar água de um ponto até outro. Eu achei bem legalzinho isso. Apesar de, ter sido legalzinho, mas também nunca mais ter aparecido. Voltei finalmente pra boss fight final e tomara que seja a última contra esses inimigos robôs gigantes. E antes mesmo de começar, eu vi que agora os portais não ficavam no chão e sim na parede, e eu teria que aprender a como subir. Mas rapidamente eu percebi que 2 ficavam no chão, só que 1 ficava no alto. E depois que eu vi isso, bom, o resto foi só história. Foi a mesma coisa, subir na cabeça dele 3 vezes, meter uma porrada no cristal, bater nele, no final chegar com a própria arma dele, bater nele, ele explodir em 1000 pedaços. É literalmente o mesmo boss fight, com as mesmas animação, tudo igual. Assim como das outras 2 vezes, também precisávamos levar a energia do raio até lá pro Asriel, um trabalho bem chatinho. Mas se comparar com o puzzle da primeira parte e o da segunda, que foi realmente infernal, o da terceira é bem mais simples e fácil. Acredito que os devs perceberam que se realmente fosse tão difícil quanto a segunda parte, ou tão longa quanto a primeira, ia ser bem cansativo. Afinal, já estamos horas dentro dessa torre só fazendo exatamente a mesma coisa, só que com caras diferentes. E obviamente a gente quer fazer outra coisa além de ficar levando o raiozinho do ponto A até o ponto B. E como eu falei, simplesmente os puzzles da terceira parte são bem mais fáceis, e levar o raio não é tão difícil assim se comparar com as outras partes, só que teve essa sala, essa maldita sala, que não ironicamente não era difícil, era uma sala bem simples com simplesmente opções do que fazer bem simples, então em teoria não deveria demorar muito para eu descobrir exatamente a ordem do que eu teria que fazer, mas eu demorei bem mais do que eu deveria aqui nessa sala. E eu não me orgulho disso também, achei até que bem decepcionante da minha parte ter ficado tanto tempo pensando o que eu tinha que fazer pra sair daqui. E eu só demorei tanto nessa sala porque eu acabei pulando um detalhe óbvio que tava na minha cara, mas eu simplesmente acabei não vendo porque eu sou meio cego mesmo. Finalmente voltamos pro Asriel, e contrário da outra vez, essa aqui foi bem mais fácil de fazer o raio chegar na estátua, bem rapidinho e bem facinho, finalmente. E dessa vez nem teve diálogo antes do Asriel finalmente fazer a animação pra destruir a estátua. Dessa vez ele primeiro destruiu e depois bateu um papinho com a gente. E finalmente as 3 estátuas foram destruídas e estávamos livres de tentar libertar o Asriel. Estrago aguarda. Parece que sua razão para estar vivo terminou, Asriel. E como você pretende deixar a torre uma vez que Estrago esteja acabado? Estraga e a torre são um só. Mesmo se você conseguir derrotá-lo, você ficará preso sem mim. Nós precisamos dele. Reze para que o cavaleiro não saia vivo dessa. Com isso, o caminho da boss fight contra o Estraga se abre e podemos finalmente enfrentar aquele inimigo chato de novo. Eu estava convicto que eu estava realmente perto do fim e que aqui seria uma das boss fights finais. Ele tira o poder da torre, então se a gente não destruir a torre, vai ser difícil demais matar o cara. Peraí, quê? É ele? Eu esqueci de comentar, mas até esse momento eu não havia percebido que realmente era o Estraga que a gente iria enfrentar, por isso que eu fiquei surpreso. Eu pensei que ainda rolaria algumas coisinhas antes de chegar nessa boss fight. Você está mais forte do que Estraga, lembra? Mas aqui você enfrentará Estraga com nenhuma esperança de vitória ou escapatória. Estraga é o mais poderoso dos escolhidos do Destruidor. E o último, seu mestre escolheu muito mal.
Estraga vai gostar de matar você de novo. Então se inicia a luta contra o Straga, o primeiro boss que enfrentamos lá no início do jogo. E eu acho muito legal ter a possibilidade de ter essa revanche contra o Straga, que em teoria está bem mais forte que da última vez, graças ao cúmulo de poder que ele conseguiu da torre. E para conseguir dar dano nele, não dá para bater diretamente nele, infelizmente, que nem da última vez. A estratégia agora é outra. Primeiro temos que acertar simplesmente o portal que tá simplesmente na arma dele, só que isso não é das coisas mais fáceis de fazer, não vou negar. E depois de acertar o portal, ele prepara o ataque, já que ele é cego e não vê que eu fiz isso, a gente pula nas costas dele através do portal e mete espadada no olhinho que tá atrás dele, dando dano real nele, e aí sim, quando ele joga a cabeça pra frente, podemos encher ele de porrada sem parar. Depois disso, o Straga summona alguns inimigos que seria facilmente derrotado usando só o ataque pra baixo, se ele também não metesse um ataque em mim. E eu não vou negar que desviar desse ataque dele, esse socão pra baixo, não é das coisas mais fáceis de se fazer, não vou negar. Mas infelizmente eu não tanquei o Bostil e acabei morrendo de uma forma bem engraçada, já que a gente bugou no portal. Foi uma luta verdadeira e interessante, apesar de eu não gostar muito de boss fight que fica só summonando um monte de inimigo aleatório. Mas foi realmente uma boss fight legalzinha de se ter, ainda mais contra o inimigo que a gente já lutou antes. Depois de muito morrer e muito bater, finalmente conseguimos chegar no final da luta, onde eu até tinha um certo medo de ter uma parte 2, mas não tinha. Ufa, ele realmente morre. Como eu disse, Straga e a torre eram um, agora olhe como eu posso ser útil. Para dentro da passagem, rápido! Ele veio até mim após sua morte. Abaddon vivo, e eu queria tanto acreditar. Eu fui tão idiota. Azrael, você viu Abaddon após ele morrer? Ver ele, eu o trouxe aqui para o Éden. Que traição é essa, Azrael? Éden não existe, não mais. Espírito ignorante. Fui testemunha quando os primeiros foram expulsos e o jardim caiu em ruínas. Não podia permitir que o primeiro presente do céu e maior arma simplesmente apodrecesse. Então eu escondi a árvore do conhecimento. Então, Abaddon esteve na árvore. Você deve recorrer a esse presente. Se existir algum modo de parar o destruidor, a árvore mostrará para você. Eu nunca me atrevi a usá-la. Talvez se eu tivesse, as coisas teriam sido diferentes. E Abaddon, qual é o seu presente? Isso não é para eu saber. Cada um que vem diante a árvore recebe um presente diferente. Alguns não recebem nada, outros ficam loucos pelas visões ou simplesmente são destruídos. Não, eu não posso dizer ao certo. A luta contra o Straga foi legal, mas antes de qualquer coisa,
como? Me fala como a gente conseguiu abrir um portal dentro da boca do Straga? Até agora foi mostrado que obrigatoriamente precisa ter as marcas do portal pra dar pra fazer um portal, só que não, simplesmente agora o Guerra mostrou que não precisa obrigatoriamente. Afinal, ele fez um portal dentro da boca do Straga que não tinha obviamente nenhuma marca. E isso não é explicado, simplesmente só aconteceu mesmo e dane-se. E agora voltando ao assunto, estamos no Éden, o céu em teoria, e cada vez mais perto do final do jogo e das explicações de tudo que deveríamos saber. E o próximo episódio será o penúltimo dessa série que está sendo muito divertida de se fazer.